E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Fazendo esse vídeo aqui de um cenário diferente hoje, de uma forma diferente de gravar áudio. O UFC ontem no México entregou demais, né? E quando tem mexicano envolvido, não sei se vocês já perceberam, cara, o pau canta, né? Os caras são aguerridos pra caramba, tem aquela raça, tipo a do brasileiro, dos argentinos, tem essa gana, essa coisa. Acho que é por conta da escola mexicana, né? E de boxe, né? Que traz esses elementos. E, pô, eventaço, cara. Gostei pra caramba. Foram 12 lutas. A luta do Kelvin Gastelum contra o Joe Pyfer caiu, né? E aí a luta do Chairez foi alçada a card principal. Enfim, vou fazer uma análise aqui, na verdade, passar uns resultados para vocês e um pouco das minhas impressões ali como participante ativo desse evento ali na transmissão, né? Primeiro, vamos aos bônus. A Teba Gautier recebeu o bônus de performance por conta daquele nocaute sobre o Daniel Medina. O Edgar Chairez, finalização sobre o CJ Vergara. O Davi Martinez, que nocauteou o Simon Oliveira. E o Manuel Torres, né, que nocauteou o Drew Dober. Esses foram os 4 atletas que levaram um bônus de performance, né? Ó, a primeira luta foi a luta mais chata do evento, que foi o Markel Medeiros contra o Austin Hubbard. O Markel venceu numa decisão dividida. O Jamal Emmers nocauteou o Gabriel Miranda. O Gabriel começou até bem, né? Botando para jogo ali o jiu-jitsu, apertando, chegou até numa posição de costas, mas o Jamal Emmers mostrou habilidade para defender a posição. E aí quando ficou de pé, cara, pô, a mão fez a diferença ali, né? Botou um boxe, pô, lindo, lindo, e nocauteou o Gabriel Miranda. Aliás, uma coisa que eu queria até dividir com vocês perceberam? Tivemos uma ação ontem, né? Do Bálsamo Benguê, que é um creme, um spray, tem várias apresentações do Bálsamo Benguê. Eu uso bastante, né? Tenho aqui em casa, já usei muito durante a minha vida, e que age ali no foco da dor, né? Aquelas pomadas, né? Aqueles cremes ali para contusão. E aí os caras patrocinaram no octógono, vocês viram ali. E eles fizeram um estudo com mais de 5 mil lutas, onde tinha maior incidência de nocaute e finalização. E era exatamente naquele ponto ali, para fazer um paralelo com a ação direta no ponto da dor do medicamento, né? E se vocês perceberem, cara, vários nocautes, vários momentos capitais das lutas, das 12 lutas, aconteceram naquele ponto ali. Eu achei isso genial. Os caras usaram inteligência artificial para estudar isso. Eu achei fantástico. E, pô, tomara que eles voltem aí para continuar patrocinando os eventos do UFC, né? Achei muito bacana. Então, parabéns à equipe de marketing que faz o trabalho, da agência que faz o trabalho aí para a MS, nesse caso o Bálsamo Benguê, esse produto aí. Mandaram bem demais, funcionou. Legal. O Rafa Garcia venceu o Vince Pichel numa decisão. A Lupe Godinez venceu a Júlia Polastri numa decisão também. A Lupe foi melhor no primeiro e segundo round, controlou. E a Júlia no terceiro round, cara, pô, veio bem pra caramba, naquele espírito guerreiro ali, partindo pra cima, tomando porrada, caminhando pra frente, golpeando a Lupita, só que não foi suficiente, acabou perdendo na decisão a Júlia Polastri, mas lutou bem, entregou, né? E a Lupe Godinez, que por acaso, entre um corner e outro, falou que tava com vontade de fazer cocô, né? Ela falou, I need to poop. E aí depois eu vi a entrevista dela falando que ela conseguiu fazer depois da luta. Acontece, né? Ao vivo tem dessas coisas. Eu nunca passei por um perrengue dele. Aliás, já passei, qualquer dia eu conto pra vocês. Conto pros membros do canal o dia que eu passei esse perrengue aí. Me cobrem isso aí. Aliás, quem quiser se tornar membro, tem um botão embaixo desse vídeo aqui, tornar-se membro, R$ 2,99. Você faz parte do nosso clube de membros faixa preta. Vários benefícios estão aqui descritos, tá? O meu Kisael Costa, cara, venceu o Christian Rodrigues numa decisão. O primeiro round foi um round ali que o meu Kisael bateu, ele foi posto para baixo, mas ele bateu mais no Christian Rodrigues. Parecia que todo golpe que o Melk colocava machucava o Rodrigues, né? Deu aquela balançada várias vezes, causou mais dano. O segundo round o Rodrigues veio bem pra caramba, botou para baixo ali e conseguiu dominar o meu Kisael. E eu acho que o cansaço, o corte de peso, de lutar na altitude, o Melk lutou há um mês atrás, o Christian Rodrigues há 2 meses atrás, mas o Christian Rodrigues era um peso galo, então ele não corta muito peso para 66. O Melk tem frame para 70 quilos, já lutou de 70, inclusive com o Thiago Moisés no UFC. E é um cara que pode lutar nas 2 categorias de peso. Pô, meu café tá esfriando aqui. Café com porrada aqui no Galera Boa de Luta, né? O ressaca. Então acho que ele sentiu um pouco isso. O terceiro round tava tomando aquelas bandas ali, caindo de maduro, já tava cansadão.
mas, pô, lutou bem, fez o suficiente para vencer. Parabéns ao meu Kizael Costa. Terceira vitória seguida, cara. Tá bem na fita. A categoria dos médios, o Ateba Gutierrez nocauteou o José Daniel Medina. Pela primeira vez o Medina foi nocauteado, mas uma bomba ali, um socão na cara, joelhada no queixo. Ateba Gutierrez, filho do Carlão Barreto. Pô, bicho nocauteador, meu irmão, lá de Camarões. Será o novo Francis Ngannou, Ateba Gutierrez? A conferir. Precisa ser mais testado. Levou bônus, já estreou ganhando bônus de 50 pila, né? Aí no card principal a gente teve o Kevin Borras e o Daniel Rodrigues, o Ronaldo Rodrigues. Ronaldo Rodrigues, que era o queridinho da torcida, um cara que tava com hype em cima, vinha de 7 vitórias seguidas, mas o Borras simplesmente tirou onda, cara. Boxeou pra caramba, fino da nobre arte ali, bateu, saiu, esquivou. O Rodrigues tentando botar aqueles golpes plásticos. Eu acho que o Rodrigues emocionou um pouco, porque foi o primeiro mexicano do card principal e estava emocionado querendo resolver, jogar golpe plástico, mas não funcionou. Não foi o suficiente para vencer o Borras, que lutou bem demais, cara. Melhor apresentação do Kevin Borras que eu já vi, tá? Eu acho que você já viu também, né? Foi a primeira vitória dele na organização, inclusive. Fora o contender. Davi Martinez nocauteou o Simon Oliveira. Essa era a luta, acho que mais... não vou dizer previsível, mas o casamento ali era muito ruim para o Simon, porque o Simon é o cara que em pé, ele tem até um Muay Thai consistente ali, de marchar para frente, mas ele é lento. E o Davi Martinez parece o Sonic, meu irmão. O cara parece que tá na velocidade 2x, o cara não para, o cara é rápido, agressivo, contundente. Cada golpe que ele joga machuca, bruto pra caramba. Cara, nocauteou no primeiro round, assim, era o que mais ou menos eu imaginava que poderia acontecer caso o Simon não conseguisse agarrar, porque o jogo do Simon é agarrar, botar pra baixo, pegar, jiu-jiteiro, bom de pegada de costas, inclusive, e tava numa situação que vinha de 2 derrotas, né, cara? Teve uma cirurgia no intestino que o Minotauro trouxe pra gente, machucou num treino, 2 anos e 2 meses sem lutar. Depois do contender ele lutou 2, perdeu 2, então era vencer ou vencer pro Simon Oliveira. Não conseguiu e temo que ele perca o contrato com o UFC. Dificilmente vai ser renovado o contrato do Simon, né? Se for esse contrato de 4 lutas, perdeu 3, sai, né? Se for um contrato mais longo, talvez 3 ele ainda continue, mas sinceramente, pela competição de ontem, ele não conseguiu competir com o Davi Martinez, né? Eu acho difícil ele continuar. Raul Rosa Júnior venceu o Vince Morales numa decisão, foi mais difícil do que eu imaginava. O Vince Morales deu luta pro Raul Rosa Júnior, né? Mostrou que o chão tá ali, me lembrou ele lampejos de Tony Ferguson, né? Daqueles triângulos de mão, uma posição muito forte dele ali, já tinha mostrado isso em outras lutas, mas o Raul Rosa Júnior mostrou que, cara, com 20 anos de idade, tem um equilíbrio ali e um coração, uma habilidade no solo diferente, né? É muito difícil você ver um garoto de 20 anos de idade mostrando tanta maturidade assim, equilíbrio nas ações ali. Peca em algumas coisas, até o Demian Maia falou na transmissão, de pegada de costas, de querer se tacar, de querer resolver aquela ânsia ali da juventude, aquele ímpeto, né? Mas tá no caminho certo, cara. Tá no caminho certo, Raul. Acho que é um bom nome pro futuro, tem só 20 anos de idade. Uma criança, né, um garoto, né, o UFC com certeza vai trabalhá-lo bem ali nesse meio do caminho, não vai jogar logo com os tubarões, é isso que deve fazer, tá certo, tem que preservar o ativo, tá certo. Edgar Chairez finalizou CJ Vergara, bom lutador o Chairez, muito sólido, né, balançou o coqueiro ali do Vergara, foi pra cima, botou pra baixo, pegou o pescoço, foi inteligente, $50 mil pra ele. Quem levou 50 também foi o Manuel Torres, é o louco, né, meu irmão, o que foi aquilo, né, cara? Nocauteou o Drew Dober, que é um cara duríssimo, tirou pra nada, primeiro round, cara. Primeiro engajamento dos dois ali, o louco foi lá e pau, pegou, né? Bom pra caramba esse garoto. Me pareceu até uma troca de bastão nesse caso aqui. O veterano Dober já meio que de saída, vindo de 3 derrotas seguidas, e o louco ascendendo na categoria até 70 quilos, se recuperando daquele nocaute contra o Inácio Barramontes, que é outro prospecto desse peso leve, né? Um chileno. E na luta principal, o Brandon Moreno venceu o Steve Erceg numa decisão, uma luta segura, uma apresentação assim de almanaque do Moreno, ali num display de boxe assim, diferenciado, movimentação de cabeça, jogando arqueadinho, aqueles overhands, é o jogo do Moreno, né? E simplesmente o Erceg não conseguiu se encontrar, parecia que estava com medo de lutar, com medo de perder, vinha de 2 derrotas, eu acho que isso cobrou o preço, tá? Pro Erceg. O medo de perder tirou a vontade de ganhar do australiano, lutou de forma burocrática,
e levou até algum perigo em algum momento. Existe a leitura ali, inclusive dos juízes, que ele levou um dos rounds, tá? Mas foi um 4-1 seguro ali pro Brandon Moreno, cara. E tá na briga, né? Tá aí, já pediu luta em Guadalajara. É o UFC Noche que vai rolar, né? Mais uma edição do Noche em setembro, 13 de setembro, comemorando a independência mexicana. E é um cara pra tá mesmo, porque é um cara que vai puxar fila aí. É um cara que puxa a fila dessa geração de atletas mexicanos. O primeiro mexicano nascido no México se tornar campeão do UFC. Depois dele veio o Pantera, depois dele veio o Alexa Grasso, ou vice-versa, mas enfim, 3 campeões mexicanos. E tem bons nomes, cara. Acho que pro próximo Noite em Guadalajara você ainda tem outros caras a adicionar. Você tem o Zé Huber, você tem os caras bons pra caramba ainda, a Yaureg, né, a Yasmin. Tem uma galera pra poder adicionar nesse card de Guadalajara. E é uma galera que sempre faz barulho, sempre se apresenta bem quando compete no mais alto nível, né? Bom, espero que vocês tenham curtido esse UFC México. Curtam esse vídeo, hypem, se inscrevam. Quem quiser se tornar membro, aproveite, se torne membro também. R$ 2,99 você tem uma série de benefícios aqui no Galera Boa de Luta. Valeu, gente. Bom domingo pra vocês, bom dia, boa sorte. Até sempre.